Quito Maringá Talk Show. Ouça! No programa de hoje, você vai conhecer o dono dessa voz. Você vai conhecer uma das pessoas que fazem a alma de Maringá florescer. Não perca, é já já. A Quito Maringá Talk Show. Eu já disse aqui num programa passado, e quero aproveitar aqui que eu estou à vontade com um amigo Cido, vocês já vão conhecê-lo. Aparecido eu chamo de Cido. O meu nome é Aquito, eu nasci em 1959. Cido. O meu nome é o seguinte, só para as mulheres entenderem a importância desse processo, que tem a ver com a valorização da mulher. Na época em que eu nasci, era muito raro uma mulher fazer faculdade. Raríssimo, raríssimo. E a minha mãe tinha uma conhecida, que depois se tornou advogada, a doutora Akiko Nakano. Só de falar o nome, tenho certeza que muitas pessoas vão se lembrar. Que fazia direito à época em Curitiba. E a minha mãe, eu acho que masculinizou quanto pôde o nome e virou esse nome Aquito. Então não é aqui eu estou, é Quito, que é meu nome, Maringá. É um programa que se propõe a trazer um olhar sobre a cidade através do olhar de cada um, do olhar de cada pessoa. E é por isso que eu estou hoje aqui com esse cidadão, José Aparecido dos Santos, não vou esquecer que eu sou santista, viu, Cido? Eu sou São Paulino. Nascido em Mandaguari, São Paulino. São Paulino. Mesma terra do Clodovil. Conheceu o Clodovil, não? Só pela televisão. É uma família de Mandaguari, né? Todo mundo sabe, mas tinha pouca gente, né, da família em Mandaguari, até onde eu sei. E Aparecido, ele é oficial da reserva... Suboficial. Suboficial da reserva. Olha, a formação militar dele não deixa ele falar alguma coisa assim que possa ser mal interpretada. Suboficial da reserva da aeronáutica, é isso? Isso. A carreira militar, Aparecido, Cido, às vezes traz algumas dúvidas, tem gente inclusive que quer segui-la. E eu sei que você serviu o exército em Curitiba. Isso. Se apresentando como voluntário, porque não queria servir ao tiro de guerra, né? Porque no tiro de guerra não tem uma possibilidade de uma continuidade, é isso? Isso, exatamente. E você foi a Curitiba, é isso? E não é remunerado, enquanto que o mesmo soldado do mais baixo escalão, ele é remunerado. Por menos que seja, ele é. Foi a Curitiba, prestou serviço militar já na aeronáutica ou não? Não, no exército. No exército em Curitiba. Prestei concurso, né? E aí prestou um concurso, é isso? Isso, Prestou um concurso para aeronáutica, jovem, né? 19 anos, mais ou menos. 19 anos. Antes ele imitava aqui o Nil Quincas, na Rádio Atalaia de Maringá. Eu não vou pedir uma imitação aí, porque você deve estar meio destreinado, né? Não, está destreinado. Cido. Dá para riscar mais. Então, veja bem, para o jovem que nos acompanha, serviu o exército em Curitiba, já com uma pequena remuneração. Ínfima, né? Ínfima. Isso existe até hoje? Até hoje. E eles ganham, os militares, esses soldados, eles ganham abaixo do salário mínimo. Então, um jovem que não queira, por exemplo, queira servir o exército, mas não queira servir o tiro de guerra, ele pode se apresentar como voluntário, é isso? Existe isso até hoje? Ele pode se apresentar no próprio quartel. O próprio tiro de guerra, ele manda esse pessoal para fora. Certo. Mas às vezes é muita gente para poucas vagas. Certo. Entendeu? E tem uma prova, um vestibular para isso, não? Não tem, mas no meu caso, por exemplo, eu só fui para o exército lá em Curitiba porque eu tinha o 2º grau, eu e mais 8. Certo. Nós fomos de voluntários porque faltava um pessoal que tivesse um estudo um pouquinho mais, né, elevado para determinados setores lá. Entendi. Então nós fomos de voluntários. E aí, terminado esse ciclo, quantos anos? Não, aí você serve normalmente, 1 ano. Aí você pode engajar, entendeu? E tem uma prova para se engajar ou não? Ou é automático? Não, aí eu tenho que ver se você foi um bom militar, se não teve punição, certo. Aquelas coisas da caserna, né? Agora, para você... Da caserna como de qualquer outra empresa, né? Também. Se o cidadão quiser continuar na firma, ele tem que ter uma ficha boa, né? É verdade. E depois disso você presta concurso para subir, né, alguns degraus na carreira. Entendi.
E nesse meio tempo você então prestou o concurso para a aeronáutica. Isso. Eu prestei para o Exército, não passei, prestei para a aeronáutica, que teoricamente seria mais difícil, passei. E acabou então se tornando especialista? Eu fui para a escola de especialista. Na área de aeronáutica, isso. Né, em Guaratinguetá. Guaratinguetá, São Paulo. Guaratinguetá, São Paulo. Eu acho importante fazer esse breve relato, volto a dizer, principalmente para jovens, né, que de repente almejam seguir essa carreira, né, e tem essas possibilidades. E eu sei também que você se formou advogado. Paralelamente às atividades, ao seu serviço militar. Isso. Aliás, não é nem serviço militar, o seu emprego militar, carreira militar. Isso foi por vontade sua? Por vontade, Você foi lá? Queria fazer direito, procurei uma faculdade e prestei vestibular e tal, e fiz a faculdade. E dentro da aeronáutica, dentro da corporação, se eu usar algum termo errado aqui, me perdoe, viu? Não, tudo bem. Dentro da corporação, então, você acabou, em função da sua formação, exercendo também outras atividades que não a sua formação de especialista, é isso? Isso. Eu passei para a seção de investigação e justiça. Como eu me formei, antes de me formar em direito, certo, já tinha acertado mais ou menos que eu iria para lá, para aquela seção. Investigação e justiça de tudo que se refere à corporação, tanto interno quanto em concursos, de alguma repente. Coisa que se refira propriamente ao quartel, né, em si, ao militarismo. Certo. Antigamente tinha até alguns crimes que hoje já não tem mais, né? Antigamente o militar, se matasse alguém dentro do quartel, era crime militar, hoje é crime comum. Crime já comum. Muda tudo, né? Isso é muito bom que seja assim, né? Aproveitando, esses dias eu estava me lembrando de você, Cido. Houve aí recentemente uma retomada na explicação daquele acidente que houve com o avião da Lamia, né? Dizem que é uma empresa aérea, eu me recuso. Já conhecia. Eu que já trabalhei no setor, eu me recuso a chamar esta tal Lamia de empresa aérea, né? Que era uma coisa assim meio esquisita, né? Porque o dono da empresa aérea seria o piloto, uma coisa assim meio esquisita. Então, chegou-se à conclusão, então, que faltou combustível, pane seca. Você que esteve no cenário num outro momento, e eu sei um pouco desse outro momento, que eu já disse para você, trabalhei na área, que havia uma série de regras a serem não tem como observadas. Naquela época, havia como acontecer um acidente imbecil como este da Lamia? Em lugar nenhum tem como acontecer. É um absurdo. É porque geralmente quando você coloca combustível na aeronave, pode ser helicóptero ou avião mesmo, você tem que ter combustível para ir de um local até o outro e até o destino e voltar. Como ele deve ter feito no plano de voo dele, ele deve ter colocado vários locais que queria reabastecer e não parou. Porque tem que ter combustível para... Pois é, mas se ele não parou, o certo seria teria então pousado em algum ter lugar. Um alerta e... Né, não, teve. Você estava falando, né, do inquérito que foi feito. Certo. Parece que 40 minutos antes, a luz do combustível já... Não, tem um alerta de terra, não é? Do sistema de aviação. Não, né? Na própria aeronave. Sim, na própria aeronave. Mas em terra mesmo. Falou, rapaz, não é? Onde é que você vai? Eu não sei se vocês entenderam, o cidadão ele não parou, porque um dos altos custos que tem na aviação, além do equipamento, da manutenção, são as operações de pouso e decolagem. Isso. Que ele paga, né? Que ele paga, né? Para usar o aeroporto, para abastecer. Então, pasmem vocês. Pasmem vocês. Por economia, esse cidadão, ele tentou voar 1.000 quilômetros quando ele tinha combustível para 900 quilômetros. É um absurdo. Eu estou te falando isso, Cido, porque estou usando um pouco da experiência que eu tenho, e eu visitei, me lembro muito disso em Congonhas, as oficinas de manutenção da Varig em Congonhas. Isso há 15 anos atrás. Era de padrão internacional. A rigidez, o controle que havia ali, inclusive as companhias aéreas americanas usavam as oficinas da Varig, sido em Congonhas, como oficinas de manutenção das suas aeronaves. Então, o que houve, eu quero só fazer um link aqui, que não é que isso seja contra a democracia, que eu estou falando aqui com o militar, já vão falar, olha, o Taguchi falou, essa democratização, não é?
que deixou permeável alguns cargos, Cido, da segurança militar, da segurança de voo, ela é literalmente nefasta. Mas aí não somos nós aqui do Brasil, né? Porque esse cara, ele veio, o conjunto. Ele veio buscar o pessoal. Perceba que é um processo, foi muito bom você ter colocado isso, que é um processo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Então, aí eu lembro de uma certa moça, uma senhora, Rose, que foi diretora da ANAC, sem qualquer qualificação, sem nenhuma qualificação, a não ser a proximidade com o cidadão Luiz Inácio. Né? Inclusive a grande imprensa fez algumas ilações sobre que tipo de proximidade é essa, mas eu não quero nem entrar no mérito porque são questões pessoais. Agora, colocar uma pessoa, Cido, sem nenhuma formação como diretora da ANAC é um absurdo. E mais que isso, acho um absurdo a imprensa especializada, a grande imprensa, a imprensa comercial não ter questionado isso à época. Como? Não é? Então o Cido vai ser, de repente, ele vai ser chefe da UTI, né? Sem qualificação. Do hospital de base. O Cido, ele é especialista em aeronáutica, né? Então não tem uma coisa absolutamente descabida. Isso passou batido, né? Só para contextualizar, Cido, eu lembro que quando essa senhora foi diretora da ANAC, nós tivemos aquele lamentável acidente de Congonhas. Né? Para quem não é do ramo, Congonhas, ele é chamado de porta-aviões do Brasil. Porta-aviões do Brasil. Então todo mundo todas as companhias... A pista é diminuta, né? Diminuta e ela é estratégica. Então, todas as companhias tratam uma vaga ali como um ouro, né? Quem tem uma vaga ali. Então, quando essa senhora assumiu, já estava nesse limite há muito tempo. E aí essa senhora ampliou o número de pousos e decolagens em Congonhas, Cido. Um absurdo. É claro que isso, e você foi do controle aéreo, que eu sei, acaba refletindo no controle aéreo, né? O excesso de pousos, né? Na realidade eu não fui do controle aéreo, eu sei alguma coisa, né? Certo. Trabalhando nesse setor, às vezes nós tivemos que investigar alguns acidentes, né, aeronáuticos e tal. Sim. Mas pouca coisa, foi no começo da 1990 e pouquinho. Mas a gente sabe que o excesso de pouso e decolagem, em algum momento, pode causar algum problema, porque quem está lá no... É um ser humano, né? É um ser humano. Estresse, atenção, nível de atenção, né? Então, eu acho um absurdo não haver esse questionamento, sabe? Isso foi um assassinato que aconteceu em Congonhas. Assim como esse da Lamia também foi um assassinato. Da Lamia, né? Já foi mais o próprio piloto, né? Exatamente. Estava previsto, inclusive, no plano de voo dele, abastecimento. Isso, mas eu vou além, viu? Houve a má-fé do piloto e houve a complacência dos órgãos reguladores, né? Olha, o senhor fez um plano de voo aqui, o senhor vai abastecer com tanto de combustível. O senhor vai me trazer a nota lá do combustível, ou o senhor só decola depois que o abastecimento for confirmado. Então, isso... Não, mas ele abasteceu, o problema dele foi que ele não parou, acho que era num outro país, Bolívia, se eu não me engano, para poder abastecer. Exatamente. Aí ele está no alto, não tem como. Depois que ele descer, vai ser punido, mas não aconteceu isso. Mas, enfim, esse regulamento do controle aéreo, né, faltou alguma parte nisso, principalmente num outro país. Olha, tem uma aeronave aí que tem que descer. Não desceu, opa, acende um alerta vermelho, alguma coisa está acontecendo, né? E, infelizmente... E o tempo ruim também, né? Ainda para atrapalhar o tempo da... Exatamente. Então, houve uma flexibilização que é inimaginável que se ocorra isso. Assim como o acidente de Congonhas, né? Na época foi colocado que faltou o grip. Isso. Né, na pista, que aí poderia ter causado aquele acidente. Gente, aqui no aeroporto de Maringá não tem esses cisquinhos no chão. E pousa a aeronave toda hora, aí com chuva ou sem chuva. Mas eu acho que, eu não sei nem, eu posso estar chutando, mas eu acho que a pista de Congonhas naquela época era menor ainda, hein?
Pois é, mas E acabava em cima do prédio, né? Exatamente, menor, tem um controle de voo, existe uma aproximação, Isso. uma altura de aproximação da pista, falou, olha, você não está na altura certa, arremete, vai embora e tenta de novo. Não dava para arremeter. Não deu. Então houve uma série de erros lá, né? E infelizmente eu acho que a verdade não acabou florescendo. Eu acho que é mais um ano de novo. Nos dois casos que nós estamos falando... E mal intencionado, porque correu riscos. Lá até digo que não, porque ele já tinha que descer. Só do Dalamia que eu acho que poderia ser, tipo assim, o cara não quis gastar, quis fazer economia e ele também morreu, nem ele usufruiu da economia. É um bate-papo que a gente está tendo aqui com o Cido, né, da reserva da aeronáutica, é isso? Isso. Exatamente. Né? Porque eu estava aqui comentando com ele, eu tenho um conhecimento pessoal com ele, graças a Deus, é um amigo que a vida me deu. Recíproco. E hoje, vamos e venhamos. A questão hoje do militar está muito em voga, né? As pessoas estão muito se lembrando de militares. E olhem, com um detalhe que eu sempre faço questão, não são os militares que estão se oferecendo, é o povo que está se lembrando dos militares, né? Não são os militares que estão saindo às ruas ameaçando, é o povo que está indo à porta dos quartéis, isso acontece em todo o Brasil, né? E como contraponto a isso, às vezes eu vejo, Cido, uma endemonização do militar. É por isso que eu quis trazer você aqui, né? E que o militar é pintado como uma pessoa, né, desumana, cruel, torturador, e esse é o Cido. Para quem não sabe, cantor de ópera, eu estou aqui com alguns CDs, da nossa época, Estúpido Cupido. Estúpido Cupido. Não é o que você canta, mas 30 anos de jovem guarda. Olha só. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Lembra dessa? Bicho. Isso aqui são materiais aqui que eu trouxe para o estúdio para até fazer um merchandising aqui para a nossa técnica, que quem tiver um CD, é isso que se chama, né? E quiser transformar para digital, a nossa técnica aqui faz esse trabalho, viu? De 3, 4, 5 reais por CD, dependendo da quantidade. Para mais de 10 mil CDs, eu acho que tem um desconto, né, diretor? Então, mas assim, são pessoas que, como o Cido, curtem CDs, curtem música, curtem área. Ele é cantor de ópera. Eu não vou pedir aqui a capela, que parece que ele só funciona depois de descer assim, uma coisa de 12 anos, de treinamento. Um uísquezinho para amaciar a garganta, né? Participa de um grupo aqui multissocial e até de multipessoal de formação, tem médicos, empresários, dentista, médico, dentistas, né? Engenheiro também? Engenheiro, que se reúnem sábado à tarde para cantar. Para cantar, né? Dentista, tem um coronel também do Exército, que eu te falei, né? Olha que tribo bacana, eu não sabia E o Roberto, que é advogado, famoso aqui em Maringá, Roberto Peralta. Ex-professor da UEM também. E o Lélio, o nome dele é Lélio. Tocou saxofone, muita gente conhece o Lélio. Uma coisa de extrema qualidade. Sábado à tarde se reúne em algum lugar específico, não? Na garagem do Roberto, que é do lado ali do Gato Amarelo, fazendo merchandising. Um pouquinho do lado. Muito bem. São diversas tribos que acontecem aqui na cidade e fazem o coração da cidade pulsar, não é? É muito legal isso. Está convidado, inclusive, para comparecer lá. Mas eu não canto, hein, rapaz? Não, mas você pode... Eu nem tomo uísque também. Opa, ainda bem, né? Vai tomar um vinhozinho lá, pronto. Aí não tem concorrência, né, Cido? Não tem concorrência. Mas, Cido, então você conheceu o Brasil todo, praticamente, né? Fiz cursos em vários locais, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, fiz um curso lá no Pará também, Roraima. Você que era da área, vou me permitir conversar um pouco sobre o tempo em que você atuava, né? Nós temos aqui 12 mil quilômetros de fronteira seca no Brasil, 12 mil quilômetros. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, o Cido estava me falando, tem 3 mil quilômetros, é isso? Acho que é mais ou menos isso. E nós temos 5 mil quilômetros de fronteira aqui com o mar, né? O nosso litoral tem mais ou menos 5 mil quilômetros. No meu leigo conhecimento, eu entendo o seguinte: em época eleitoral, eu lembro muito que esse tema foi muito abordado na última campanha eleitoral, que ia ter um tal de VAT, veículo avançado, que é um drone, né, para vigiar a fronteira, que seria a solução. A verdade é a seguinte, eu vou te falar dentro do meu leigo conhecimento, é impossível
impossível, com 12 mil quilômetros, porque nem os Estados Unidos com 3 mil consegue, você cessar todo e qualquer contrabando, seja de drogas, de armas, seja de pessoas. Qualquer coisa. Do que seja, em 12 mil quilômetros, né, Ciro? Não tem como. Não Se os existe. Estados Unidos conseguir, aí dali a alguns milhares de anos nós vamos conseguir aqui também. Porque nós estamos muito atrás, né? Infelizmente. Então, né? quando ele conseguir, é aí que nós vamos começar a engatinhar para tentar fazer o mesmo que eles lá. Fronteira com o México já é difícil, né? Imagina aqui. O Trump quer fazer um muro lá, não sei como é que já tá começou, aquelas- né? Já começou a história do muro. Diz que os mexicanos iriam pagar o muro, não sei. Não é, paga nada. Deve ser só os Estados Unidos mesmo. Então, eu gosto muito, você me conhece, da gente conversar sobre a verdade, né? De fazer o enfrentamento da verdade. Então, quando eu vejo esse tipo de conversa, e vi numa campanha presidencial em que estão lá presentes os maiores atores da política nacional, né, em falar em segurança de fronteira no Brasil, é uma piada, gente. Piada, isso é conversa mole. Isso é conversa mole, não existe forma de. É claro que você pode trabalhar com algumas presenças de controle por radar, por um outro sistema de satélite mais sofisticado hoje, mas 100% impossível. Né? Então, um dos grandes problemas que a gente tem enquanto políticas, propostas, é o povo acreditar. Esse que é o problema. Você imagina, daqui a Curitiba, 400 e poucos quilômetros. Se você fosse viajar 400 e poucos quilômetros, ia ser difícil pra caramba, né? Já ia dar uma mão de obra, Imagina mais ou menos. Quantas 11, 12 mil quilômetros pra você ia viajar? No meio da mata, Ainda no meio da mata com o rio, você piscou, alguém atravessa. você sabe que uma vez eu voei até Rondônia para um compromisso particular. Rapaz, quando a gente está lá em cima, dá um medo. Você olha para baixo, aquele mar verde, fala, rapaz, se esse negócio cair aqui, né, não adianta nem sobreviver, porque... É difícil. Ó, quando eu estava em Manaus, nós fomos entregar um helicóptero em Belém. Tá, São 2 horas, aliás, são 10 horas de voo. 10 horas de voo De voo, mas assim, A quantos quilômetros por quando hora? você para, 90 nós, 150 quilômetros mais ou menos. 150, 10 horas 160. Só que assim, só dá 1.500 quilômetros. dá 2 mil. 2 mil. Só conta a hora que você está no voo. Você parou para abastecer, para... Tá, só hora voada. Hora de voo, realmente. São 10 horas, para você ter uma ideia. Nós passávamos sobre aquela mata, só água e árvore. Água e árvore. 2 horas direto de água e árvore. Você não tem noção de onde você está. Não existe país como Se esse. você cair ali, não tem como encontrar. Não existe país tão rico, tão pujante como esse. Não existe. A Espanha, eu sempre digo isso, no qual joga lá as seleções de futebol do mundo inteiro, a brasileira tem grande parte lá. A Espanha é um país que tem o tamanho do Mato Grosso e tem deserto na Espanha, certo? E está no hemisfério norte, em que há invernos rigorosos. E é um país da Europa muito admirado aqui, né? A Espanha perto do Brasil é nada, né? Então existe uma produção muito rica aqui, que só não é transferido para cada um de nós dentro das nossas atividades, porque nós somos roubados diuturnamente. Exatamente. Esses dias eu ouvi uma reportagem, acho que é Eduardo Cunha, um desses que está preso aí, né? Diz que ele estava recebendo propina preso. Gente, O Brasil é se isso não for crise institucional, pelo menos ter um deputado federal preso, que também tem. Tem um deputado federal que ele está preso. E ele continua recebendo como deputado federal. Gente, que país é esse, gente, né, Cido? só militarismo mesmo, né? Tem jeito, tá difícil. É, Ou o Bolsonaro para ajudar. nesse contexto, você puxou aí uma situação nesse contexto. Em 64, né, quando houve a intervenção militar. Quer queira ou quer não, e aí E não foi golpe, intervenção, você está dizendo. nós vamos ter no nosso próximo programa uma entrevista com o professor Itamar, que escreveu um livro sobre isso, o Itamar da UEM, né, que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade. Mas nós vivemos, né, jovens ainda, mas vivemos uma parcela desse processo. Primeiro, em 64, a sociedade pediu com que os militares, né, assumissem o poder, porque havia uma articulação da esquerda
que a sociedade percebeu, mais ou menos como está acontecendo agora, de que havia ali um plano de empoderamento do Estado por uma ideologia. Isso não é democracia. Não. Né? É como aconteceu com Cuba, é como está acontecendo com a Venezuela, né? Lá eles falam muito em democracia, mas engraçado, só tem um partido em Cuba. Que democracia é essa, gente? Só mais um detalhe. O PT nasceu em 80, e os militares ficaram até 85. Então, você vê como não... Só para desmistificar algumas questões, durante a intervenção militar, aconteceu a abertura. Durante a intervenção militar, houve aí o repatriamento de todos e todas. Pós-regime militar, todos e todas foram reembolsados, como é que fala? Não é esse o termo? Entraram com uma ação e ganharam uma... Da anistia, né? Alguma coisa da anistia, é isso? Não, entraram com uma ação depois daquela tal comissão da verdade. Então, que regime militar bonzinho esse, né? Porque não é aquele regime militar que costuma endemonizar. É porque houve aquela anistia, né? Anistia ampla, real, né? Exatamente. É claro que houve excessos, mas em que contexto isso estava acontecendo e quem cometeu esses excessos, não é? Havia ali um perigo de esquerdização no Brasil e a guerra que estava sendo travada era esta, dentro do meu entendimento, do palco do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Não é? Então, houve exageros tanto por parte dos guerrilheiros quanto por parte dos militares. Mas isso é guerra. Agora eu te pergunto, em qual guerra não houve excesso? Em qual guerra não houve excesso? 400 e poucos mortos, né, a contabilidade, durante esse tempo todo. Então, houve excesso em todos os momentos de guerra, em todo o mundo. E teve um detalhe, eu estava falando para você, anistia ampla, geral e irrestrita. Acho que eles deram uma erradinha no irrestrita. Tinha que ver, algumas pessoas não poderiam ter entrado nisso, né? Mas enfim, foi dada essa ampla, geral e irrestrita, isso é inegável, né? Você está questionando agora, mas é inegável que houve. Então, o regime militar não foi tão cruel assim. Não é? Porque eu me lembro que na eleição de 1976, 80, posso estar enganado, mas é muito próximo disso, o MDB elegeu até poste aqui no Brasil, em pleno regime militar. Né? A população... Em 82 também. A população, já querendo um outro momento político, acho que foi em 82, exatamente, 82. Já querendo um outro momento político, né, apostou no MDB. Isso foi durante o regime militar. Foi. Né? As tais censuras, Cido, se você me permite, eu vou aproveitar a sua presença aqui. Olha, esse autor foi censurado e tal. Para quem assistiu os festivais de música, né, que haviam naquela época da Record, a música ícone do protesto, que é do Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. Desculpa, né, eu canto pessimamente, mas essa música. Ela foi cantada, gente, eu vou falar bem pausadamente, num ginásio, num evento, transmitido pela televisão para o Brasil inteiro. Havia censura? Claro que havia. Não estou defendendo a censura nem desmentindo, mas havia censura, Cido, para a moral, não é? Quando usasse palavras de baixo calão, quando se incentivasse o crime, não é? Tipo esse, que tiro é esse, a novinha não sei o quê, não é? Que tem agora, né, nas músicas aí, fazendo com que aquilo seja considerado normal, não é? Então, esse tipo, sim, havia censura. Agora, me mostra uma música, uma letra, que não tenha sido lançada durante o regime militar e que hoje, as pessoas até hoje vendem a sua imagem dizendo: eu fui censurado. Que não confronte, né? É que tinha algumas que confrontavam, né, com o que os militares estavam fazendo, né? Mas fora disso, você pode ver, não houve mais liberdade do que naquele tempo. O jornal tinha liberdade, todos tinham. Só não podia falar mal do presidente, o resto podia. Hoje é o contrário, né? Pode falar porque o presidente era visto como representante da nação. Máximo, né? Então não podia falar mal da nação, vamos dizer assim, né? Ele era...
Infelizmente, nossos últimos presidentes não têm tido, a democracia não produziu presidentes que representassem a vontade da maioria dos brasileiros. A gente usa um termo com... Depois da democracia, nós tivemos o Collor cassado, né? Nós tivemos o Lula agora preso, nós tivemos a Dilma cassada, nós tivemos o Fernando Henrique aí que está... E o Temer também, né? Tá. E o Temer também que está sob investigação, salva o Itamar, parece. Também morreu, não adianta mais. Ele morreu. Então, vejam bem, é um tem papo... Tem o Sarney também que pode ser chamado. O Sarney já tem um currículo, já uma... Então, veja bem... Mas já prescreveu tudo também, né? Já. Prescreveu também o nosso tempo aqui, o nosso diretor está nos alertando aqui. É uma conversa, como eu te falei. Quando eu convidei para o programa, ele me falou, olha, eu não estou preparado, eu não estou atualizado. Eu falei, não quero falar do atual, quero falar do teu passado. Então, Cida, obrigado pela sua presença. Obrigado eu. Eu queria deixar aí um momento para você agradecer a quem nos acompanhou, né? E mostramos aqui um cantor de áreas, que você verá aí nos pontos de karaokê da cidade. Ou na casa do meu amigo lá, né? Você vai participar. Onde é que você pode ser encontrado nos pontos de karaokê? Que eu estou meio desatualizado. Nós temos ali na Academia do Chopp, principalmente ali, ultimamente. Temos no Açaí, perto da Tuiuti. O bar do Tata está fora do circuito? Não, é Tatá, né? Tatá. Tata ou Tatá? Tatá. É Tashiro o nome dele. É Tashiro. Então, o bar do Tashiro, que é em frente à SEMA. Eu conheço o Tashiro, ele é um sushi man, inclusive, bem qualificado. Ele já se encontra do mesmo jeitinho desde que acho que ele abriu. Isso já há mais de 10 anos. Nem melhorou, mas também não piorou. Não, acho que deve ter dado uma melhoradinha de novo, para não macular. Tudo bem, quando você ouvir esse cantor de área, você vai se sentir espantado. Não com a formação dele, mas com a voz dele. Cido dos Santos, São Paulino, São Paulino. Apesar do nome. Obrigado. Obrigado.